Atos capítulo 17, versículos número 16 e o versículo 17, perdão. Todos encontraram aí, amém? Vamos fazer a leitura aqui do texto bíblico. Deixa eu só abrir aqui a página certa aqui, rapidinho, achei. Versículo 16 e versículo 17, a palavra do Senhor diz assim para nós: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, com todos os dias, com os que se encontravam ali. Somente até aqui, feche seus olhos. Senhor, te agradeço, tua igreja já orou por mim, e agora eu te peço, Senhor, abra os corações dos teus filhos, Senhor, e que eles sejam abençoados com a palavra dessa noite. Que o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor possa falar conosco. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar e que essa palavra seja a bênção para a sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Gente, se você for uma pessoa aí atenta, você já percebeu que hoje eu estou trocando sílaba toda hora, estou errando as palavras aqui, eu estou com 4 aftas na boca, só Jesus na minha vida. Então, por favor, aí, vai recebendo essa palavra aí, tem misericórdia de mim também, porque tá fácil não, mas vamos lá que Deus, Jesus é da vitória, amém? Jesus é da vitória, a gente vai ser edificado nessa palavra, mas vamos lá. O tema da mensagem dessa noite é renovação da mentalidade, que é o tema também da nossa semana, né? Do propósito de 50 dias. Hoje pela manhã nós recebemos uma palavra também com o mesmo tema, mas num texto diferente. Você depois pode assistir aí a gravação da mensagem, que vai ser colocada lá no YouTube da nossa igreja. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para essa passagem de Atos 17, que nos mostra um homem de Deus diante de uma situação incômoda. Um homem de Deus diante de uma realidade dolorosa. O apóstolo Paulo está em Atenas, na Grécia, e aquele lugar não era parte do projeto dele naquele momento. Paulo não planejava estar em Atenas naquele momento. Para você que não conhece a história, Paulo vai parar em Atenas por conta de uma perseguição que aconteceu sobre a vida dele, sobre a vida de outros irmãos em Tessalônica. E nós vamos perceber ali que, por conta daquela perseguição que acontece, Paulo é levado às pressas para outro lugar, para que ele não fosse apanhado pela multidão revoltada, pessoas que não aceitavam a mensagem que ele pregava, e Paulo então é deixado em Atenas, até que os demais irmãos voltassem para lá, para o buscar, para levá-lo a outra localidade. Só que quando Paulo está ali em Atenas, nós percebemos no texto que ele não fica indiferente àquele lugar. E eu já quero chamar a sua atenção pelo seguinte: quando nós temos a mentalidade de Jesus, quando nós temos a mentalidade do céu, nós não conseguimos ficar parados, não conseguimos ficar indiferentes quando estamos num determinado lugar, numa determinada circunstância. Quando a gente olha para esse texto, nós podemos extrair aqui uma importante verdade. A mentalidade de Jesus nos coloca em movimento. Quando nós temos a mentalidade de Jesus, irmã Shirley, nós somos colocados por Deus em movimento para abençoar, para levar algo diferente, para levar algo especial para o lugar onde Deus está nos colocando. Você crê nisso, amém? O Senhor nos coloca em movimento. Quando temos a mente de Cristo, olhamos para todas as coisas ao nosso redor e, ao invés de desanimar, nós somos impulsionados a ser resposta de Deus para aquela circunstância. Quando a gente olha para o texto aqui, Letícia, nós vemos Paulo
revoltado em Atenas. Ele começa a observar ali todo o contexto ao redor dele, e ele percebe ali, Natane, um monte de coisa fora do lugar. Ele percebe ali, Tiago, uma profunda idolatria naquele lugar. E quando nós estamos numa circunstância, estamos num lugar, e a gente percebe coisas fora do lugar, Felipe, quando temos a mentalidade de Jesus, nós enxergamos oportunidade, nós enxergamos motivação para levar algo diferente para aquilo. Você crê nisso, amém? Nós temos que crer nessa verdade. O ambiente adverso, ele não pode ser um motivo de desânimo para você. O ambiente adverso, ele não pode ser um motivo para você parar. O ambiente adverso, Patrícia, tem que ser um impulsionador para a nossa vida na presença de Deus, porque Deus nos chamou para ser sal e luz nessa terra. E aí eu já quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem, falando sobre a mentalidade de Cristo. Primeiro ponto dessa mensagem, a mentalidade de Cristo. Antes de entrar no texto que nós lemos, é importante ressaltar aqui para você o que Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, tem para nos ensinar. Se puder projetar aqui, Maurício, por favor, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha aí o que diz esse texto da palavra do Senhor, e nós vamos falar a partir dele sobre a mentalidade de Cristo. Assim, todos, 12 e 2, ao contrário, 12 e 2. Isso aí. Não vi, pode ser o 1 e o 2, vamos lá, volta no 1 aí, por gentileza. Valeu. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mente renovada que Romanos vai dizer para nós é a mente de Jesus. Um padrão para a nossa mentalidade é a mente de Cristo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o que é que envolve ter a mentalidade de Cristo? Nós temos aqui lido algumas características. A primeira delas, Jesus tinha temor do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus tinha intimidade com o Pai. Uma mentalidade de Jesus é uma mentalidade, Amanda, que valoriza a intimidade com Deus. É uma mentalidade que valoriza a reverência diante do Senhor. Uma segunda característica da mente de Cristo é a compaixão. Jesus sentia a dor do outro. Jesus se compadecia do que os outros estavam vivendo. Jesus ali, Josi, quando vê a multidão faminta, por exemplo, Jesus sente na sua pele, no seu coração, a dor da fome daquelas pessoas, o abandono espiritual, Letícia, que aquelas pessoas estavam vivendo. Jesus não ficava indiferente à dor das pessoas. E eu digo uma coisa para você, baseado nesse ponto, William, a compaixão vai exigir de nós um empenho muito grande. Se compadecer das pessoas, Carla, envolve um ato de renúncia muito grande na nossa vida. Porque quando a gente se compadece, a gente se envolve na dor do outro. Quando a gente se compadece, Adriana, nós nos envolvemos na causa do outro. Como eu falo aqui para vocês, compaixão é diferente de sentir dó. Compaixão é diferente de ter pena de alguém. Quando eu tenho pena de alguém, Luiz, eu sinto uma tristeza naquele momento, mas 2 minutos depois eu já esqueci.
5 minutos depois eu já esqueci. Agora, a compaixão, Felipe, faz com que eu me envolva na causa daquela pessoa. Eu vejo o sofrimento de uma pessoa, Xande, e eu me envolvo naquele sofrimento. Eu tomo aquela causa como se eu estivesse dizendo assim, Leandro, a sua causa agora é minha causa também. E aí a gente entra, como a gente fala aí, né? Entra na peleja junto com a pessoa. E a gente tem que entender, a mentalidade de Jesus envolve compaixão. Mentalidade de Jesus envolve ter essa conduta na nossa caminhada. Uma terceira coisa tem a ver com a compaixão aqui, é serviço. Jesus se movia, Jesus servia, Jesus colocava o seu tempo à disposição de outras pessoas. Jesus dedicava os seus esforços para abençoar outros. Jesus servia. Mente de Cristo é mente de servo. E o último ponto aqui que eu destaco sobre a mentalidade de Jesus era o zelo com aquilo que é santo. Quando a gente olha para Jesus, nós percebemos que ele era reverente. Jesus é reverente. Quando Jesus chega no templo e ele vê aquela bagunça toda, ele vê as pessoas vendendo animais a preços inflacionados. Vale muito a pena você estudar depois esse texto. Jesus não jogou aquilo para o alto, Edmilson, porque fazer cantina na igreja é errado. Não é esse o motivo. O motivo de Jesus ter, Vanizinha, jogado tudo aquilo para o alto, era o mercado que existia relacionado aos sacrifícios no templo. Era a falta de temor. Se você não sabe, um animal vendido na porta do templo em Jerusalém para sacrifício era muito inflacionado. O preço era exorbitante. Existia um mercado ali baseado numa irreverência, baseado numa falta de temor. E aí, André, quando Jesus vê tudo aquilo, ele joga tudo para o alto, e não é à toa que ele vai usar aquela expressão: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram num covil de ladrões. Quando Jesus toma aquela atitude, nós percebemos um zelo de Jesus com aquilo que é santo, um zelo de Jesus com aquilo que é sagrado, aquilo que pertence ao Pai. Ter a mente de Jesus envolve pelo menos essas 4 coisas: temor de Deus, compaixão, serviço e zelo com aquilo que é santo. Nós precisamos ter essa mente, se quisermos ter atitudes como a do apóstolo Paulo. Nós precisamos ter essa mente, se quisermos ser salvos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa mente, para que nós possamos viver a vida que Deus tem prometido para nós. Nós não podemos aceitar não ter essa mentalidade. Nós temos que orar nessa noite: Senhor, eu quero ter uma mente que se envolva na dor do outro. Eu quero ter uma mente que esteja disposta a servir a vida do outro. Eu quero ter uma mente que tenha reverência nesse mundo tão irreverente que a gente vive, ter uma mente diferente, a mente de Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa mentalidade. Nós já vamos ver daqui a pouco o resultado gerado por essa mentalidade. Mas, Gabi, não podemos ignorar, essa mentalidade não é opcional, é fundamental para a nossa vida. É a única opção que nós temos, ter essa mente. E quando a gente olha para o texto de Romanos que a gente leu aí, que foi projetado na tela, nós vemos o seguinte: essa experiência de renovação da nossa mente, para termos a mente de Jesus, acontece através de uma entrega real e total a Deus. Não tem como eu ter essa mente de Cristo se eu não passar, Tiago, por uma entrega real, total, profunda ao Senhor. Já parou para pensar, Carla, por que o texto bíblico vai usar o termo sacrifício vivo? Já parou para pensar nisso? Eu estava meditando lá em casa, Letícia, nesse texto, e eu achei interessante, Leda. O texto está falando sobre uma entrega ao Senhor. E aí, Shirley, ele vai comparar sacrifício vivo. E aí eu fui
colocando a cachola para funcionar lá em casa, fui colocando ali a cabeça para funcionar, e aí, Edmilson, eu cheguei a um entendimento nessa palavra aqui, que é a respeito do seguinte: quando nós falamos de sacrifício, sacrifício envolve morte e entrega, é ou não é verdade? Sacrifício de animais envolvia o quê? Sacrificar o animal, matar o animal e entregar o animal. Levar o animal até o altar, levar o animal até a presença ali do ambiente de consagração ao Senhor. Sacrifício envolve diretamente morte e entrega. Quando o texto fala que nós vivemos um sacrifício vivo, o texto está dizendo para nós o seguinte: Patrícia, você tem que morrer. Você tem que morrer e continuar vivendo de uma maneira diferente. Você tem que morrer e se entregar ao Senhor. Você tem que morrer. Aí agora eu vou aproveitar que todo mundo aqui é de casa essa noite. Até os visitantes são de casa, né, Amanda? É de casa, está em casa. Vira para a pessoa que está do seu lado aí. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, com todo amor e carinho nessa noite, em nome de Jesus. Fala assim: você tem que morrer, hein? Morre aí, hein? Tem que morrer, hein? Morre aí. Amados, porque sacrifício envolve morte. Quando o texto fala que nós precisamos ter uma mente renovada, e para alcançar essa mente, eu tenho que me oferecer como sacrifício a Deus, o texto está deixando aqui explícito para nós, Xande, tem que morrer. Está deixando explícito para nós, Isaac, tem que morrer, tem que morrer. E quando nós morremos para nós mesmos, irmã Beth, algo novo o Senhor começa a realizar. Uma mente nova começa a surgir, porque aquela mente voltada para mim mesmo, voltada para lamber as minhas próprias feridas, voltada para uma vida toda voltada para as minhas próprias vontades, essa mente morre, e o que nasce no lugar? Uma mente que se compadece, uma mente que serve, uma mente que tem zelo com as coisas espirituais, uma mente onde o centro não sou eu mais, o centro agora é o meu Deus, o centro agora é a vontade do meu Deus, o centro agora, a quem eu quero agradar, não é mais a mim mesmo. Por isso é necessário que a gente morra, porque quando a gente morre, quando a gente passa por essa experiência, nós abrimos mão do controle, nós abrimos mão completamente. Precisamos ter a mente de Cristo. Sem entrega sacrificial, não há nova mentalidade. Sem entrega sacrificial, não há essa nova mentalidade. Talvez agora você possa virar e pensar assim: pastor, eu tenho encontrado dificuldades de ter essa mente que está falando aí, eu tenho encontrado dificuldade de viver essa palavra, me ajuda, o que você tem a me dizer? Talvez esteja faltando sacrifício na sua vida. Sacrifício não era ferir o animal, sacrifício não era quebrar uma pata do animal, sacrifício não era arrancar o pelo do animal e entregar ele sem pelo nenhum. Sacrifício envolvia morte. Enquanto o animal não morresse, o sacrifício não era pleno. Enquanto o sangue do animal não saísse por completo, não era sacrifício. E a gente passa dia após dia, ano após ano, gerações e gerações da igreja, um tema sempre é tratado desde que Jesus foi levado aos céus: a conversão verdadeira. A conversão verdadeira é o sacrifício real, é o sacrifício total. E a gente vive hoje, especialmente, eu falava isso hoje pela manhã, numa geração onde um discurso de autoajuda tem tomado o lugar do evangelho. E aí a gente passa a ver, ao invés de pregadores, coaches, ao invés de testemunhas do evangelho, motivadores de plateia. E isso é complicadíssimo, porque em muitos lugares, salões estão ficando lotados de pessoas que não passaram pelo sacrifício real em suas vidas. Isso é algo que tem que despertar em nós compaixão e orar ao Senhor: Senhor, que haja um avivamento na tua igreja no Brasil, que haja um avivamento na tua igreja mundo afora, porque, Senhor, não podemos confundir, sacrifício não é ferimento, sacrifício é morte. Para gerar a mente nova, é necessário passar pelo sacrifício do Senhor.
O texto que nós lemos nos mostra isso com muita clareza. Voltando agora para Atos capítulo 17. Atos 17, versículo 16. Vamos entrar no segundo ponto da mensagem. Vamos ler primeiro aqui o versículo 16. Você pode acompanhar comigo? A palavra do Senhor vai dizer assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga assim: se revoltava. Em face da idolatria dominante na cidade. Falei sobre a mente de Cristo e agora volto para o texto. Paulo em Atenas. Recapitulando, Paulo não estava ali porque ele planejou. Paulo estava ali, Maurício, porque ele precisou ficar naquele lugar. E quando um discípulo de Jesus chega num lugar, ele não fica indiferente. A Shirley deu o exemplo aqui do Projeto Herança, né? A gente não fica indiferente com quem entra aqui, né? Quem está trabalhando aí sabe disso. Chegou uma criança com a mãe, a criança entrou, nós vamos lá e conversamos com a mãe da criança. Nós vamos lá e abordamos a mãe da criança, o pai da criança, e a gente vai conversando com a família. E aí, amados, quando a gente olha para esse texto, nós percebemos essa relação aqui. Paulo não está indiferente em Atenas. Segundo ponto da mensagem, indigne-se. Paulo ficou indignado. Quando eu olho para esse texto, o texto é direto para nós, Tiago. Paulo se revoltou. Paulo olhou para a realidade de Atenas e ele ficou ali, Josi, revoltado com o que os olhos dele estavam vendo. Paulo não ficou indiferente. O que Paulo viu quando olhou para Atenas? Ele viu uma cidade idólatra. Para onde ele olhava tinha ali, Leda, imagem de algum Deus. Para onde ele olhava tinha uma entidade diferente. E Paulo olhando para tudo aquilo, o espírito de Paulo se revoltou. E aí uma curiosidade aí para você que gosta, e é importante também para nós aqui, eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Amanda, qual é a origem da revolta que Paulo sentiu? Vanizinha, de onde veio aquela revolta? O texto vai dizer para nós, do espírito de Paulo. Do espírito de Paulo. A revolta dele ali, Leandro, nasceu no espírito. E quando a gente vai olhar para o texto, a palavra que é usada aqui para descrever a revolta de Paulo, é a mesma palavra que nós encontramos no Antigo Testamento, que vai mostrar para nós o zelo profético dos profetas no Antigo Testamento. O profeta, quando via a realidade do povo, ele sentia ali, irmã Beth, no coração dele, aquele incômodo por conta do pecado. Ele sentia, e a mesma palavra que aparece aqui, ou seja, quando Paulo viu aquele monte de coisa errada, o zelo profético se acendeu no coração de Paulo. Eu vou repetir aqui, zelo profético. Pastor, o que isso significa para nós aqui? Amados, quando a gente olha para a realidade de onde a gente está, a pergunta que a gente tem que se fazer é, em primeiro lugar, isso tem me incomodado? Isso tem me incomodado? Essa semana, por exemplo, nós vimos aí uma notícia que bombou, né? Foi preso um funkeiro. E aí começa-se aquele debate, né? Não, ele faz arte, faz apologia ao crime, aquela coisa toda, só que eu não quero entrar nisso. Eu quero entrar aqui e pensar com você nas cenas que passaram nos jornais, e que a gente que é aqui do Rio, a gente conhece bem essas cenas, né? Dos bailes funks nas favelas. E aí a gente vê ali o funk com aquelas letras poéticas maravilhosas, né? Parece até, fala o nome de um poeta aí, bacana aí, né? Parece até, né? Parece Shakespeare, né? Não é nem um poeta não, mas parece Shakespeare, né? Aquela coisa linda, aquelas palavras rebuscadas, né? Aquelas letras maravilhosas, e a galera cantando com alegria aquelas letras todas. E aí você vê criança, você vê adulto, você vê ali todo mundo, e aí daqui a pouco começa uma galera a levantar uns negócios diferentes, né, uns guarda-chuvas lá, né, e aí começa aquele movimento todo. Quando a gente olha para o que aconteceu, a quantidade de pessoas que ficaram chateadas com aquela prisão, e uma vez eu estava vendo um outro vídeo de um outro cantor também, de uma criança que viu ele na rua e começou a chorar, impactada
incomodada porque ela estava diante do ídolo da vida dela. Amados, quando a gente olha para todas essas coisas, a gente olha para a nossa cidade, a gente olha para essa tanta coisa errada que está acontecendo, a pergunta que eu faço para você é: isso tem te incomodado? Isso tem te incomodado? Uma vez eu falava aqui para a igreja sobre, acho que foi ano passado, quando estava tendo os problemas ali na Tirol, tiroteio, aquela coisa toda, e uma palavra que Deus me deu, que eu trouxe para a igreja, foi o seguinte: a igreja é a última esperança dessa cidade, porque o homem já perdeu o controle. O homem já perdeu o controle. E, amados, quando a gente vai e vê essas coisas todas, nós temos pelo menos duas opções: ou a gente fica indiferente, ou a gente fica profundamente incomodado e revoltado. Paulo, quando estava em Atenas, ele se revoltou. E aí a pergunta agora que eu faço, a segunda, é a seguinte: se você é daqueles que estão incomodados com a realidade, a pergunta que eu quero fazer agora para você é a seguinte: que tipo de revolta que tem se acendido no teu coração? De onde vem? De onde vem a revolta que você sente quando você vê as mazelas da nossa cidade? De onde vem a revolta que você sente quando você vê as mazelas do nosso país, do mundo, dessa geração? De onde vem? Porque essa pergunta aqui é importante. De onde veio a revolta de Paulo? Do Espírito. E aí, quando eu venho aqui para essa palavra, é importante aqui dizer para você: indignação pessoal não vai resolver nada. Indignação pessoal não vai resolver nada. Porque a indignação pessoal, Luiz, ela é baseada nas nossas emoções. Eu odeio isso, eu odeio essas pessoas. Por quê? Porque eu não gosto disso. Indignação pessoal. Eu odeio essa questão, eu odeio esse povo. Por quê? Porque eu não gosto dessas coisas. Indignação pessoal. Ela não promove a verdadeira transformação que Deus tem para operar. Uma outra que eu poderia citar aqui é a indignação baseada puramente numa ideologia. E aí a gente vê, a questão é seletiva. Algumas coisas indignam um lado, outras coisas indignam outro, e por fim ninguém está preocupado em resolver o problema quando é baseado puramente em ideologia. Um terceiro exemplo que eu poderia citar é qualquer indignação que venha da carne, qualquer uma. Essas indignações, ela não gera a verdadeira transformação que precisa gerar. Ela não toca no cerne do problema. A indignação que você, que eu, que todos nós precisamos sentir na nossa vida é a indignação gerada no Espírito. Porque essa indignação é o zelo profético de Deus. Sabe qual que é a diferença? Quando eu olho para essa circunstância, quando eu olho para essa realidade, a indignação gerada no Espírito, ela declara o seguinte: Deus vai operar para transformar esse negócio. Deus vai operar para transformar essa geração. Deus vai entrar em ação. Essa indignação do zelo profético me faz entender: a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem que prender bandido? Claro que tem. Tem que trazer justiça? Claro que tem. Não é isso que eu estou falando. Mas a questão toda é, nós entendemos que a grande questão é um principado e potestade que a gente precisa discernir muito bem. Quando a gente olha para a nossa realidade aqui no nosso bairro, a gente percebe com muita clareza os principados, nós percebemos com muita clareza as potestades, e a gente tem que entender: o zelo profético é o que vai gerar transformação no lugar onde você está vendo as coisas fora do lugar. O que vai transformar a sua casa, o que vai transformar a sua família, é o zelo profético. Não é detestar a pessoa, é reprovar e se revoltar contra o pecado. Vem aqui comigo no versículo 16 de novo, olha aí com atenção o que o versículo está dizendo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria que dominava a cidade. Paulo não começou a falar: os atenienses são a escória. Paulo não ficou com raiva do ateniense, ele não ficou com raiva, Letícia, do grego, ele não amaldiçoou a terra, essa Grécia aqui tem que explodir, fazer tudo de novo. Paulo não ficou com raiva do lugar, não ficou com raiva da pessoa. Paulo teve ali, Tiago, o discernimento do Espírito. Ele olhou a idolatria da cidade. E é isso que a gente tem que sentir, quando nós temos a mente de Cristo, e a gente vê as pessoas
emaranhadas no pecado, enlameadas no pecado, a nossa ira não tem que se acender contra a pessoa, a nossa ira tem que ser contra o pecado que domina aquela vida, contra a ação maligna que aprisiona aquela vida. Esse é o zelo profético. A revolta de Paulo veio do Espírito, ela não veio do coração de Paulo, ela não veio do fígado de Paulo, ela não veio da cabeça de Paulo. A fonte da indignação foi o Espírito, foi gerado em Deus. Ou seja, não se trata de um sentimento que veio de uma fonte humana, não veio de emoções, não veio de preferências ou de tradições. A origem daquela indignação foi espiritual. E agora eu quero levar você a pensar agora no ambiente que você está. No ambiente que você está, com certeza, tem coisas ali que te incomodam. De repente é na sua família, de repente é no seu bairro, de repente sua casa fica perto aí de um lugar que vende aquelas coisinhas lá, né? Você está entendendo o que eu estou falando? De repente você passa por uns lugares que você vê uma galerinha aí, você sabe do que eu estou falando. Você convive e trabalha em lugares onde você vê coisas horríveis. Qual é o seu contexto? Qual é a sua Atenas? Qual é a sua Atenas? E eu quero deixar essa palavra para você. Quando temos a mente de Cristo, nós nos indignamos em face do pecado. E a nossa indignação tem origem no Espírito. A nossa indignação tem origem no Espírito. E quando ela tem origem no Espírito, Patrícia, sabe o que acontece? Eu declaro o seguinte: Senhor, eu não vou sossegar enquanto eu não ver fulano liberto dessa vida. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver esse lugar tocado pela glória do Senhor. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver o meu familiar livre da bebida. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver esse jovem livre dessa vida, porque a minha guerra não é contra ele, a minha guerra é contra o espírito maligno, a minha guerra é contra os principados e potestades. A guerra que eu travo, a guerra que você trava, quando temos a mente de Cristo, é tratada na esfera espiritual. E quando tratamos na esfera espiritual, Deus faz. Deus faz. Depois eu não vou falar aqui agora não, você vai entrevistar ela quando o culto acabar. Pergunta para Josi o que ela viveu lá na casa dela, um mês atrás, Josi, aquele rapaz de Fortaleza? Um mês atrás. Pergunta para Josi depois. A Josi vai ser depois requisitada. Josi, que história é essa? Pergunta para ela. O Evangelho tem poder de fazer o que o homem perdeu o controle. O Evangelho tem poder. E nós não podemos desacreditar disso. Se a gente desacreditar disso, a gente fecha a igreja, a gente acaba com isso tudo, porque já não tem mais valor nenhum. Jesus tem poder para realizar. Indigne-se. Quais são as mazelas que estão ao seu redor? Como você tem olhado para elas? Como você tem olhado para as suas dores? Como você tem olhado para tudo ao seu redor? Sempre se lembre dessa palavra. Minha indignação é contra o pecado e ela tem origem no profético, ela tem origem no espiritual. Terceiro ponto dessa mensagem, a última coisa aqui que eu quero destacar com você nesse texto, que ainda teremos ceia. Terceiro ponto, mova-se, mova-se. E eu quero ler com você o versículo 17, vamos lá? Versículo 17 vai dizer assim: por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também falava na praça, todos os dias, com os que ali se encontravam. Paulo se indignou, William. Paulo se indignou, Leda. E agora? E aí uma coisa que eu trago aqui também para você é o seguinte: tem muita gente também que é aquela pessoa que, o indignado de braços cruzados. Estou indignado, eu não aceito essa realidade. Natânia, eu não aceito isso. Felipe, eu não aceito essa realidade. Isso eu não aceito, não é isso que Deus quer. Luiz, não é isso que Deus quer para essas pessoas. Mas e aí o que você faz? Não sei, estou indignado. Estou aqui revoltado. Eu vou postar alguma coisa. Eu vou twittar alguma coisa. Eu vou colocar alguma coisa no meu status. Estou revoltado. Paulo não ficou parado. Paulo não viu aquelas coisas, Letícia, ficou revoltado, ficou parado ali não. Ele se moveu. E duas coisas que Paulo fez aqui nesse texto são importantes para nós.
A primeira delas, Paulo começou a falar. Paulo começou a dar uma resposta. Paulo começou, Maurício, a levar algo novo. Paulo começou a falar. Tem uma frase aí que é muito repetida, né? Eu mesmo já usei muito essa frase, mas hoje eu confesso para você que eu tenho o asco dessa frase. A frase é a seguinte, né? Apresente Jesus às pessoas, se necessário, use palavras, né? Essa frase aí é bem conhecida. Eu já gostei muito dessa frase, mas hoje eu tenho sérios problemas com ela. Sabe por quê? Infelizmente, essa frase muitas vezes se torna desculpa para a gente ficar calado. E aí a gente se esconde. Não, eu não vou falar, não. Eu vou mostrar, eu não vou usar a palavra. A pessoa vai conhecer Jesus através do meu silêncio. Através do meu silêncio. Só que, meu querido, minha querida, o evangelho tem que ser explicado. O evangelho tem que ser apresentado. O seu silêncio, ele vai atrair a atenção. Só que a pessoa vai precisar ali, Xande, ouvir o que a gente tem para falar. A pessoa vai precisar ali, Leandro, ouvir o que é que gera isso na sua vida. Então, essa questão aqui é importante para nós, falar o que é que Jesus está fazendo. Sempre que tivermos a oportunidade a falar, é Deus na minha vida. É quando Deus abre a porta e manchilha e não perder a oportunidade. Foi Jesus que destravou essa porta. Foi Deus que transformou o meu temperamento. Foi Deus que transformou minha família. Foi Deus que libertou meu filho da droga. Foi Deus que libertou meu marido, a minha esposa, seja lá quem for. Foi Deus. Paulo começa a falar. Paulo começa a apresentar. Paulo começa a dialogar com aquelas pessoas. E a gente não pode, amados, desperdiçar as oportunidades de mostrar para essas pessoas o que Jesus tem para elas. Porque a mentalidade de Jesus vai se tornar conhecida nesse mundo, Josi, quando a gente abrir a nossa boca. A pessoa só vai conhecer a mente que você tem, meu irmão. A mente que você tem, minha irmã, quando você com a boca falar para elas o que se passa aí dentro dessa cachola linda e maravilhosa que você tem. Que não é só para crescer cabelo, né, William? Não é só para crescer cabelo. É também para mostrarmos o que Deus está fazendo em nós. Precisamos abrir a boca e falar. Paulo fala com aquelas pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque a maior tentação do evangélico é se tornar um religioso, um fariseu. Qual era a postura do fariseu, Gabi? Com esses eu não misturo, porque eu sou diferente deles. Com você eu não tenho papo, eu não me misturo. Leandro, com essa galera não. Patrícia, com essa galera não. O que Paulo vai fazer? Ele vai até essa galera. Paulo vai até essas pessoas. E aí a gente vê aqui que Paulo vai para a sinagoga falar com os judeus, ele vai falar com os religiosos, mas ele também vai para as praças, para falar com quem? Com os idólatras, com os pagãos. Paulo fala com as pessoas. Amados, não se assuste com o mundano que convive do lado de você. Não se assuste com a pessoa escravizada pelo mal que está do lado de você. Lembre-se sempre de uma coisa: abra sua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Deus coloca as palavras. Lembra da palavra da semana passada? Deus dá boca para falar e sabedoria para apresentar. Deus dá capacidade e dá conteúdo. Pastor, eu não sei o que eu falo. Só começa a falar. Né, Patrícia? Só começa a falar. Encontrou a pessoa na rua ali. Luiz, encontrou o colega no trabalho. Eu não sei o que eu falo. Só começa. Só começa. Fala o que você está vivendo. Fala o que Jesus está fazendo na sua vida. Não falta coisa para falar. É ou não é verdade? O que não falta é coisa para falar. De onde Jesus tirou. De onde Jesus tirou teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Jesus faz. Paulo começou a falar. E uma outra coisa que Paulo fez aqui também nesse texto, é que Paulo falava regularmente. Olha o versículo 17 de novo aqui, ó. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e com os gentios piedosos. Também na praça. Quando que ele falava? Todos os dias. Todos os dias. Às vezes a gente se dá satisfeito do seguinte, né? Estou vendo o Tiago aqui numa situação. Tiago, Jesus te ama, tá? Jesus tem uma obra na sua vida. Acabou, nunca mais fala com ele. Agora é ele, Deus. É ele, Deus. Se você não quiser me ouvir agora, Edmilson, ele vai queimar no mármore. Minha parte está feita. Esse sangue não está na minha mão mais não. Está resolvido o negócio. Falei. Ah, mas e se o Tiago tiver alguma dúvida? Problema dele. Eu falei, minha parte eu fiz.
Agora o Espírito Santo vai desenvolver no coração dele o que eu falei, Felipe. Porque eu falei para ele, Jesus te ama, está feita a minha parte. Ah, mas e aí? Nunca mais. Paulo falava todos os dias, porque a regularidade do testemunho é importante. Quem tem a mente de Jesus entende, Leda, todo dia é dia de testemunhar, todo dia é dia de apresentar a solução, todo dia é dia de se indignar com o pecado e se mover, irmã Beth, pela transformação da vida das pessoas, todos os dias, imagina essa cena, todo dia Paulo acordava, ia para a sinagoga falar com o judeu, Maurício, e estava lá falando com o judeu, saía da sinagoga, ia para a praça falar com o pagão, e falava lá com o pagão, e depois ele voltava para descansar, no dia seguinte, ele ia e fazia a mesma coisa, enquanto estava em Atenas, Paulo falava regularmente às pessoas, é estar pronto, como dizia John Wesley, né? O John Wesley dizia que todo metodista tem que estar pronto para duas coisas, tem que estar pronto para pregar e para morrer, você tem que estar pronto para isso todos os dias da sua vida, tem que estar pronto para pregar e para morrer. Eu já falei isso aqui algumas vezes, Amanda, eu falo para a igreja o seguinte, eu estou aqui, né, tem nutricionista que está aí para fazer as pessoas comer bem, tem personal trainer que faz as pessoas malharem, né, ficarem ali com o corpo saudável e tal, eu estou aqui para ajudar todo mundo a morrer bem. A função do pastor é ajudar o discípulo a morrer da melhor maneira possível, morrer e ir para o céu, essa é a minha função aqui com você, te ajudar a morrer bem, essa é a minha função. E Paulo entendeu que todo dia era dia de testemunhar, todo dia era dia de falar, a gente tem que se mover. Quem tem a mente de Jesus, tem uma mente estratégica para a salvação das pessoas. Amado, tempo não é o nosso problema quando o assunto é testemunho, não é. O que não falta para nós hoje é recurso para tornar Jesus conhecido às pessoas. Tempo não é o nosso problema quando o assunto é esse. E aí, então, eu trago de volta para os nossos dias, eu trago de volta para o nosso contexto. Em nossos dias, o que vemos são muitos indignados de braços cruzados. E aí eu apresento aqui algumas coisas para vocês. É o costume de muitas pessoas, é o costume das pessoas da nossa geração reclamar e não sair do lugar. É ou não é verdade? Vou dar alguns exemplos aqui, se você concordar comigo, você assente aí, com a sua cabeça concordando. Quantas pessoas têm incômodos familiares e se contentam em apenas reclamar dos incômodos? Ah, meu irmão é um problemático. Ah, o meu sogro é um BO. E a minha sogra, só Jesus na causa. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho. Reclama. Não dobra o joelho para orar. Não move para uma mudança acontecer, né? É igual a gente fala aí, né, nos encontros de homens, é muito falado isso, né? Ah, minha esposa briga muito comigo e que não sei o quê, ela só briga comigo, só puxa a minha orelha, o cara não lava um prato dentro de casa, ô misericórdia, né? Não faz uma oração com a família, não junta a galera para orar em casa, não leva a esposa para comer um negócio diferente, no Outback, num McDonald's, nem no croquete da rua abençoado leva. Por quê? Mas aí na hora de reclamar, está lá reclamando, minha esposa briga muito comigo, ô misericórdia. Revolta com braços cruzados. Eu poderia dar um outro exemplo aqui, incômodos com filhos, incômodos com família, incômodos no trabalho, incômodos com o mundo, mas sempre com os braços cruzados. Eu estou revoltado, olha só, olha essa geração, olha aí esses jovens de hoje em dia, olha aí essa galera, esse mundo está perdido, e o que você vai fazer para mudar? Nada, eu não tenho culpa disso aí não, culpa é do pai que botou no mundo, culpa é da mãe que não criou direito, meu problema não faz um evangelismo, não faz um discipulado, não dá uma palavra de bênção, a gente não é desse grupo de pessoas aqui, nossa mentalidade é outra, amém? Nossa mentalidade é outra, a gente vê, a gente fica indignado mesmo, tem que ficar revoltado com as coisas erradas que tem nesse mundo, mas a gente se move pela autoridade que vem do céu sobre a nossa vida. A gente tem que se mover. Indignação sem movimento não gera nada. E aí, amados, as coisas que Paulo começou a fazer são coisas que nós também podemos fazer. Precisamos ter a mentalidade de Jesus,
entendendo que o Espírito Santo já nos capacita. Já nos capacita. O Espírito Santo não vai capacitar, Josi. O Espírito Santo não vai capacitar, André. O Espírito Santo não vai ensinar a Adriana. Ele já está capacitando, ele já está ensinando. Ele já está agindo. Como que eu percebo essa capacitação na minha vida, Xande? Quando eu começo a falar. Quando eu começo a me mover, Leandro. Aí eu percebo verdadeiramente, o Espírito Santo está me capacitando. E eu olho aqui para todo mundo, eu vejo homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Todo mundo. E não é demagogia, não. Do mais novo até o mais velho. Do mais recém-convertido até aqueles que trocaram a fralda de John Wesley. Todo mundo aqui. Eu vejo pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. Creia nisso. Quem tem a mentalidade de Jesus, entende que o tempo é agora. O tempo é urgente. Que em nome de Jesus o Senhor nos faça viver essa palavra. Que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra. O tempo é agora. Chega de adiar decisões importantes que precisam ser tomadas agora. Chega de viver de uma maneira indiferente. Não aceite. Não aceite. Quando a gente olha para os movimentos que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, são movimentos de pessoas que não aceitam a realidade desse bairro. E aí eu quero fechar aqui essa palavra só com esse último exemplo aqui. O projeto Herança, eu falei isso aqui já para a igreja. Sabe por que o nome do projeto é Herança? Porque herança remete à geração que vem depois. Herança é para quem vem depois. Eu creio que através de uma aula de inglês, que através de uma aula de artesanato, de uma aula de dança, nesse ambiente, carregado de oração, carregado de palavra, carregado de Jesus, muitos que talvez teriam tudo para dar errado na vida, terão um novo destino, porque receberão uma herança do céu aqui nesse lugar. Ah, pastor, tem 30 pessoas. O que são 30 pessoas perto das milhares que moram aí na Tirol? São 30 mudanças de vida que a gente vai ver aqui em nome de Jesus. São 30 pessoas que vão mudar a geração seguinte da família. Pessoas que cresceram numa estrutura familiar, mas que a partir delas, a maldição se quebra. O ciclo da miséria se quebra. Eu creio nisso. O inglês é um chamariz. A alfabetização é um chamariz, é um detalhe. A dança é um detalhe. Mas o que Deus faz aqui nesse lugar é poderoso para impactar e mudar o ciclo da geração que vem depois. Esse é o nosso papel, a gente está se movendo. A gente não vai mudar o mundo inteiro, mas o que nos cabe fazer, nós vamos fazer. Mentalidade nova, mentalidade de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amém, amados?